Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar números do mercado, dados macroeconômicos e comentários de Jerome Powell. Vamos falar um pouco, é claro, sobre a Dlocal, Micron, o relatório de lucros da Alibaba e depois vou comentar sobre alguns outros nomes por aí que estão sendo puxados para baixo neste mercado. Agora, como podemos ver neste momento, este é basicamente o mapa de calor. No momento em que estou gravando isso, quando este vídeo for ao ar, provavelmente já terá mudado. Eu ficaria muito surpreso se tudo ficasse verde. Ficaria menos surpreso se o que está verde agora ficasse vermelho. Mas, como você pode ver, a Micron está caindo 5%. Os lucros foram excelentes. Vamos falar sobre por que o mercado derruba isso. A Netflix está caindo um pouco. Agora, se olharmos para os grandes nomes da tecnologia, por exemplo, e de novo, deixa eu me tirar daqui, os grandes nomes da tecnologia todos estão em queda hoje, exceto a Oracle. Olhando para os nomes de semicondutores, está basicamente meio a meio entre os que acompanhamos. Temos a Micron no vermelho, TSM, Nvidia está no vermelho de novo, a SML está no vermelho, Marvell e Clark também estão no vermelho. Quanto a Neoclouds, Nebus agora é a única que está um pouco no verde, todas as outras estão no vermelho. Quanto ao setor de fintech, temos aqui, digamos, 80-20%. 80% no vermelho e 20% no verde. E claro, a Dlocal é a que mais subiu porque, novamente, o relatório foi muito bom. E Wall Street está começando a entender a tese e porque a Dlocal está bastante subvalorizada. Depois você tem a Nu, e eu abri uma posição na Nu no início desta semana. A Affirm, Pagaya, Mastercard e Dave. Essas estão positivas agora. Agora, eu quero começar, claro, falando sobre cortes de juros esperados, nenhum corte de juros. O que Jerome Powell disse ontem, na quarta-feira. Claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Aperte todos os botões. Agradecemos muito por isso. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Também deixei nos comentários as 10 melhores ações para comprar agora. Acesse full.com/cautinvesto. Muito obrigado. Então, o Fed, claro, manteve as taxas estáveis. Não é surpresa. É a segunda pausa consecutiva em 2026. Quanto à votação, foi 11-1. Tivemos, claro, o governador Moran discordando. Ele queria um corte de 25 pontos base, o que também não foi surpresa. Então, o que estamos vendo agora é que a taxa de 2026, a mediana, está em 3,40%, que basicamente permanece inalterada em relação ao que tínhamos em dezembro. Então, ainda estão esperando um corte, apenas um corte este ano por enquanto. Alguns traders, não sei, o mercado já está calculando que os traders agora estão dizendo que não haverá cortes de juros em 2026. A taxa de 2027 é de 3,1%. Mesmas expectativas de dezembro. Também aqui, sem mudanças, apenas um corte em 2027. No longo prazo, 3,1%. Em dezembro, era 3%. Passando para os indicadores de inflação. Então, inflação do PCE, 2,7%. Foi isso que eles nos disseram agora em março, o que representa um aumento de 0,3% em relação a dezembro. Quanto ao núcleo do PCE, 2,7% anteriormente, 2,5%. Mas o número do crescimento do PIB subiu um pouco, 0,1%. Quanto ao desemprego, ainda estamos recebendo o mesmo número, 4,4%. Então, ok, agora você pode começar a entender por que o mercado está reagindo da forma que está agora. As expectativas para a inflação devem aumentar um pouco, assim como o crescimento do PIB. E então você está nesse tipo de situação em que sim, o Fed basicamente está um pouco preso. Além disso, é claro, a situação no Oriente Médio agora, os preços do petróleo, isso não ajuda. E essa foi uma das perguntas sobre a situação. Jerome Powell disse, o que eu realmente quero enfatizar é que ninguém sabe. As repercussões econômicas podem ser maiores, menores, significativamente menores ou significativamente maiores. Nós simplesmente não temos as respostas. Então, basicamente, estamos voando às cegas no momento. Agora, sobre a inflação. A previsão é que vamos avançar em relação à inflação. Não tanto quanto esperávamos, mas algum progresso em relação à inflação. Esperamos melhorias na inflação no meio do ano, conforme o impacto das tarifas e sua inflação diminuem. E então houve aquela pergunta sobre estagflação. Então ele disse o seguinte: é uma situação desafiadora, mas não é nada parecido com o que foi vivido nos anos 1970, e eu reservaria o termo estagflação para aquilo. Atualmente, nosso desemprego está próximo dos níveis normais de longo prazo, com a inflação apenas um ponto percentual acima disso. Agora, é claro, sabemos que o argumento pessimista para a IA é que a taxa de desemprego aumente significativamente. Claro, os benefícios da IA devem ajudar no crescimento econômico, mas aí você tem o problema do alto desemprego.
E então, neste momento, novamente, o Fed está em uma situação difícil. E claro, há muitos nomes que sim, se beneficiariam de taxas mais baixas. E então, se o mercado agora está sinalizando que, talvez a gente não tenha nenhum corte de juros em 2026, talvez apenas um corte. Esses nomes, claro, estão sendo prejudicados. Vamos falar mais sobre isso no final, depois que passarmos pelos relatórios de resultados, análises, resumos rápidos de Alibaba, Micron e Dlocal. Então, esses foram os números da Alibaba. Pequena decepção na receita, grande no lucro por ação, que honestamente tem decepcionado em todos os trimestres há tempos. A receita da nuvem é, claro, o grande destaque positivo aqui. Ela subiu 36% em relação ao ano passado, e o que você está vendo é esse crescimento de receita de apenas 2% ano a ano. E então todo o resto, lucro operacional, EBITDA ajustado, margens operacionais, tudo isso todo o lado da lucratividade. Sim, está em queda ano após ano e já vem caindo há um bom tempo. Agora, o lado bom, claro, é que mais uma vez a nuvem está fazendo sua parte. Está crescendo 36% ano após ano, acelerando em relação aos 34% do ano passado no último trimestre. Quick Commerce, esse subiu 56%. O Coin alcançou 300 milhões de usuários ativos por mês. Seus modelos ultrapassaram 1 bilhão de downloads no Hugging Face. Os membros do 88 VIP já somam mais de 59 milhões. Isso representa crescimento de 2 dígitos. Os prejuízos internacionais melhoraram 59% ano após ano. Então, o AliExpress está se tornando um pouco mais lucrativo. Bem, ainda não é lucrativo, mas está perdendo menos dinheiro neste momento. E eles ainda têm bastante dinheiro em caixa. Então, neste momento, sim, pode não ser bom ver que o lucro líquido GAAP caiu 66% ano após ano. Acabei de dizer que o EBITDA caiu, o fluxo de caixa livre caiu, a receita de gestão de clientes subiu apenas 1%, mas eles têm o dinheiro para sustentar tudo o que estão fazendo agora. Crescer o negócio de nuvem deles, acelerar esse negócio, ser sim, provavelmente um equivalente a AWS, Azure ou Google Cloud para o mercado chinês, provavelmente é algo bom para eles. Agora o mercado está novamente sinalizando, e esse foi um dos principais motivos para eu vender toda a minha posição. Pois sim, é uma empresa fazendo o que deve, está crescendo. Está crescendo especialmente o seu negócio de nuvem. Mas ainda existem alguns problemas de lucratividade. E mesmo que esteja barato, claramente o mercado simplesmente não se importa. Se o mercado não se importa, talvez eu devesse investir em outro lugar, e foi o que fiz. Agora com a Alibaba, não é uma empresa ruim, de forma alguma. É só que neste momento eu acho que o mercado está esperando que o lucro líquido, o fluxo de caixa livre e tudo isso comecem a se recuperar. Passando para uma empresa que realmente teve um trimestre espetacular, que é a Micron. Receita 23,86 bilhões, margem bruta 74,9%, lucro operacional 16,46 bilhões. Lucro líquido 14 bilhões. Lucro por ação diluído, 12 dólares e 20 centavos, que, claro, superou todas as expectativas de Wall Street por uma grande margem, até mesmo para o próximo trimestre. Acho que no próximo trimestre eles superaram as expectativas em cerca de 10, 11 bilhões de dólares em receita. Se você observar cada segmento, memória em nuvem, centro de dados principal, dispositivos móveis e clientes, automotivo e embarcado, verá que a receita cresce trimestre a trimestre e ano a ano, enquanto expandem as margens. Veja, por exemplo, a margem bruta de dispositivos móveis e clientes era 15% no mesmo trimestre do ano passado e agora está em 79%. Margem operacional, apenas 1% agora, 76%. Memória em nuvem tinha margem bruta de 55%, agora está em 74%. Margem operacional, 45%, agora 66%. Então, um trimestre excelente, excelente para a Micron. Então, qual é o problema? Bem, o problema é o seguinte, e isso é apenas especulação. O que eu acho que o mercado está pensando e por que caiu um pouco das máximas históricas? Lembre-se, estamos a apenas cerca de 6% dessas máximas. Margem máxima, ansiedade de pico de ciclo, como sempre com esse tipo de empresa. Capex demais significa risco de excesso de oferta no futuro. O Capex fiscal de 2026 foi elevado para acima de 25 bilhões de dólares, com um aumento ainda maior em 2027. Claro, agora sabemos que há uma demanda insana. Mas e se essa demanda atingir o pico em 2027? Então voltamos aqui. Margem máxima, ansiedade de pico de ciclo, talvez risco de excesso de oferta no futuro. Quanto ao HBM, a economia do HBM não é tão vantajosa quanto podemos imaginar. A Micron disse explicitamente que as margens atuais são na verdade maiores na DRAM que não é HBM do que no próprio HBM. Agora sabemos que há muita demanda. Eles disseram isso. A demanda por IA é alta, mas há risco de concentração.
Uma grande parte da demanda incremental está atrelada a um pequeno grupo de hiperescaladores e plataformas aceleradas. Agora, isso pode ser um problema. Mas, por outro lado, esse também é o motivo. Empresas como a Micron, a SK Hynix e a Samsung vêm crescendo e espera-se que cresçam muito rapidamente nos próximos trimestres. É ruim que isso esteja vindo de empresas como provavelmente a Nvidia, a AMD, coisas assim. Não, provavelmente não, porque essas empresas vão pagar. Elas vão pagar o preço. Então talvez seja também por isso que as margens para HBM são um pouco menores do que para não HBM, porque ok, você vai para essas grandes empresas, os hyperscalers, eles fazem pedidos de bilhões e bilhões de dólares. Então ok, você dá para eles talvez um preço melhor. O volume aumenta, as margens caem um pouco, e então agora, como você pode ver, estamos com queda de 5% no dia, mas ainda muito próximos das máximas históricas. Você pode notar que chegou a subir mais. O IFR não está, pode ser baixista. Ei, se voltarmos para cerca de 356, que foi um fundo anterior aqui, não faz tanto tempo, 2 semanas e meia atrás, talvez esse fosse um preço melhor. Mas até o momento não vejo falhas no negócio, apenas suposições futuras sobre o que pode dar errado. Indo para a local, este aqui subiu 11%, na verdade chegou a subir mais do que isso, voltou a ficar acima de 13%. Mas como você sabe, com a D-Local, olha, há 6 meses após o balanço, essa ação subiu 31% em apenas um dia. Atingimos o pico e depois caímos 30% nos meses seguintes. Então, o que aconteceu com a D-Local? Bem, o que aconteceu durante todo o ano de 2025 foi uma execução insana. A D-Local processou 6.700 pagamentos por minuto em 2025. Em um único dia, eles lidaram com o que levaram o ano inteiro de 2016 para fazer. Essa é a história de escala aqui. O TPV do ano subiu 60%, a receita aumentou 47%, o lucro bruto aumentou 37%, o EBIT ajustado aumentou 47%, o lucro operacional aumentou 57%, o lucro líquido subiu 63%, e o fluxo de caixa livre ajustado aumentou 110% em relação ao ano anterior. Quanto ao trimestre, também houve um crescimento incrível. TPV, aumento de 70% em relação ao ano anterior. A receita subiu 65%. O lucro bruto aumentou bem, mas é claro que ficou abaixo da receita. E é aí que vamos olhar para a margem de lucro bruto. Essa sempre vai ser a questão. E as margens, etc. Mas quando você olha para o que eles vêm nos dizendo repetidamente, o que Pedro disse, olha, foque no TPV, foque no TPV. A quantidade de dólares que vamos arrecadar quando focarmos no TPV será maior do que se simplesmente focarmos em vamos garantir que as margens agora sejam as melhores. Não, eles querem muito mais volume. Se eu puder, no final do dia, ter mais dólares no meu bolso, mas minhas margens no meu negócio forem um pouco menores. Eu não me importo porque tenho mais dólares no meu bolso. Se você olhar para a taxa de retenção de TPV, ela está em 158%. Eles disseram que o maior risco é entregar as novas adições líquidas nos mercados e métodos de pagamento. Agora somos um dos maiores processadores de pagamentos globais. As expectativas de entrega nesses contratos são uma grande parte do crescimento de 2026. E aqui eles nos mostram basicamente o TAM de 2025, 2,1 trilhões. Eles esperam que isso cresça. Claro, a estatista espera que isso cresça até 2030 para 4,2 trilhões de dólares. E agora, a Local é apenas um peixinho nesse oceano enorme. Em seguida, eles nos mostram a Local e a concorrência. Por exemplo, aqui para o ano fiscal de 2025, lucro operacional e depreciação, amortização sobre o lucro bruto. A D-Local aqui, melhor da categoria com 61%, Shift 4 número 2, 58%. Depois temos Adyen, PayPal, Mercado Livre, Shopify, Global e a Block. Também tivemos grandes melhorias no Egito. Eles já disseram isso há 3 meses. Observam algumas melhorias após uma grande queda no último trimestre, o que explica a melhora de um trimestre para outro, mas ainda está 35% abaixo do ano anterior. Sobre a Argentina, observa-se queda tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao ano passado, porém ressaltei que é um mercado de alto crescimento e retorno, mesmo com volatilidade. Ao calcular o retorno sobre o capital investido, vemos que supera bastante nosso custo de capital. É um dos países que mais cresce, mas atualmente é um fator negativo. Isso vai se tornar um fator positivo mais cedo do que tarde. Quanto à perspectiva para o ano completo de 2026, ainda esperamos um crescimento de 55% no ponto médio para o TPV. O lucro bruto tem crescimento entre 20% e 2,5% e 27,5% ao ano, e o operacional aumenta ainda mais rápido. Além disso, eles nos deram essa nova métrica. Então, o lucro operacional está crescendo mais rápido do que o lucro bruto. Bem, esse é o número esperado para 2026.
Agora, eles nos disseram que para o primeiro semestre de 2026 as margens estão sob pressão, mas devemos ver uma expansão das margens no segundo semestre de 2026 em diante. Por que isso? A nova base de OPEX após o ciclo de investimentos de 2025 pressiona as margens no primeiro semestre de 2026, mas deve melhorar a alavancagem operacional no segundo semestre. O grande ciclo de investimentos terminou, mas houve também aumento significativo de funcionários na segunda metade de 2025. Você ainda vai sentir essa pressão agora no primeiro semestre de 2026, mas a partir daí, as margens devem começar a melhorar bastante. E olha, se eles conseguirem continuar crescendo o TPV desse jeito e de repente a gente vê uma inflexão nas margens, acho que isso aqui vai explodir. E na verdade, falando sobre as taxas de comissão, especialmente para os novos produtos, eles disseram que muitos desses novos produtos também acabam aumentando a taxa de comissão porque são produtos de maior monetização. Lembre-se, ainda é uma empresa de 4 bilhões de dólares crescendo rápido e já lucrativa. Sim, está crescendo em mercados emergentes, então sempre haverá alguma flutuação, especialmente com moedas. Mas essa ainda é uma empresa muito pequena que, bem, o potencial vai ser enorme, então ainda estamos bem no começo dessa história. Sempre que adicionam novos produtos, recursos, formas de monetização ou clientes, os 10 principais agora representam cerca de 62%, 63%. Isso ocorre porque esses são os grandes, os gigantes da tecnologia que usam a Dlocal. Eu ainda acho que é uma história muito no começo. Dê um tempo para as coisas acontecerem. Cara, eu realmente acredito que investidores de longo prazo serão muito bem recompensados. Voltando ao mercado em geral, sei que não é domingo, mas vou mostrar a carteira hoje para conversarmos sobre meu pensamento. Você pode compartilhar o que pensa sobre isso? Então, como vocês podem ver, como previsto, a gente vê um pouco mais de vermelho no mercado agora. Mas pergunte a si mesmo mais uma vez. Isso é um problema de longo prazo ou é de curto prazo? Não chamo isso de ruído, pois afeta muitas empresas, especialmente se as taxas de juros permanecerem altas por muito tempo. Se entrarmos em uma fase em que, ok, a inflação pode aumentar por um trimestre ou dois, ou talvez por um mês ou dois, nós não sabemos. Os preços da energia podem seguir altos nos próximos meses. Isso é uma possibilidade real, então não considero apenas ruído. São fatores de curto prazo que podem afetar as empresas que você possui. Mas a longo prazo, você precisa olhar para as posições que possui em seu portfólio, seja você um investidor de dividendos, de valor ou de crescimento. É tudo a mesma coisa porque nesses tipos de períodos agora, e de novo, eu sei que não estamos tão longe das máximas históricas, etc. Mas você conhece minha explicação. Eu realmente não me importo com o que o mercado está fazendo, eu estou olhando para certas empresas. Sim, estão longe das máximas históricas. Já a Nvidia, por exemplo, está estável há 7 meses. Ainda assim, essas empresas continuam crescendo e continuam mostrando ao mercado que, olha, estamos crescendo tanto na receita quanto no lucro. Ainda somos extremamente lucrativos. Então provavelmente há uma desconexão aqui, mas eu entendo que o mercado agora está dizendo, sabe de uma coisa, estamos em tempos incertos agora, e por isso nós não. O mercado não se sente confortável. Bem, tem muitas empresas voltando a 30 vezes o lucro, 40 vezes, 20 vezes o faturamento você escolhe. Ok, justo. Isso significa que não há oportunidades para investidores de longo prazo? Não. Agora, como eu disse, eu sei que não é domingo, mas achei que valia a pena dar uma olhada na carteira mais uma vez agora, porque como você pode ver, Sofia está realmente abaixo de 17. Tivemos o relatório de venda descoberto, já comentei sobre isso. Se perdeu, está no canto superior direito. Vejo isso como uma oportunidade. Ainda não aumentei minha posição, mas provavelmente farei isso hoje mais tarde ou sexta-feira. Então, Nu, estou muito confortável em manter essa posição agora, chegando perto de 16% da carteira, tenho o Alphabet com 11%. Ainda está por volta de 305. Temos a Rocket Lab, que ainda está em torno de 71. Muito satisfeito com isso. Micron não está muito longe das máximas históricas. Sim, caiu 3,8% hoje. Mas e daí? A AMD ainda está por volta de $200, certo? Se você pensar nas oportunidades, se a AMD realmente chegar a $20 por ação em lucros, certo, essas são as projeções deles para os próximos 3 a 5 anos, que agora é um pouco menos de 5 anos, então você está pagando 10 vezes o lucro. Isso não é tanto para uma empresa que ainda deve crescer bastante. A Dlocal, acabamos de falar sobre isso. Meta, eu acredito que a meta vai ser, sim, outra meta de 2022, talvez não tão extrema. Talvez eu devesse ter comparado mais com o Google do ano passado. Acho que a grande desconexão devido aos muitos cortes, especialmente nos Reality Labs.
Bem, as margens vão simplesmente disparar. Quanto ao resto aqui, o Uber ainda está a $75 por ação. Agora sim, você pode lutar contra o mercado, acumular mais. Acho que já tenho ações suficientes da Uber para ficar muito feliz se ou quando o mercado perceber que, bem, a Uber vai ser a plataforma onde todas as empresas ou frotas de veículos autônomos vão estar listadas. Acho que hoje a Rivian anunciou planos de criar frotas autônomas na plataforma da Uber. Em seguida, temos a Rubrik. Não sei o que essa empresa precisa para atrair interesse, pois supera em tudo e ainda cresce rápido. Tudo bem, estou tranquilo. Oscar, outro nome em que acredito que não estamos pagando tão caro. Bem, se eles realmente atingirem $19 bilhões em receita este ano, com uma margem de 2,4%, uma reavaliação natural vai acontecer. Só ter paciência aqui. Netflix, ainda estou construindo essa posição. Então vejo que agora voltou, bem, perto de 90, e provavelmente vou acumular mais. Robinhood, dólares aqui, chegando perto, talvez na casa dos 70, pode ser outro ponto de acumulação para mim. Shift 4, acho que já tenho ações suficientes disso. Agora é hora do negócio mostrar resultado, e aí você vai ver uma reavaliação ali. A Nu é uma posição nova. Sim, o trocadilho foi intencional. Fechei Pagaya e Duolingo com grande prejuízo, mas já expliquei o motivo. Não é pessimismo. Sabe por quê? Vejo a Nu aqui a $14. Estava abaixo de 14, pensei. É uma ótima chance de adicionar outra empresa incrível com excelente gestão, então a Nu está lá, ainda construindo a posição. Então, no geral, eu gosto de ver que estou com uma queda de 5% no ano até agora? Não, na verdade não. Mas enquanto eu souber o que possuo e enxergar oportunidades, sim, ainda há incertezas no mercado. Com certeza, como sempre. Mas eu gosto do que vejo. Minha posição de caixa está em 5% agora. Estou bastante confortável com o que possuo, e isso para mim é o mais importante. Se você não está confortável com o que tem, não dormirá bem e pode tomar decisões ruins. Talvez deva aumentar o caixa. Talvez você devesse encerrar posições que talvez não goste mais. Lembre-se, você pode começar com 10 teses e com o tempo essas 10 teses viram 9, 8, 7. Você consolida talvez nos seus melhores nomes da carteira. Isso é totalmente normal. Então, no geral, é só isso no vídeo de hoje. Me diga o que você acha aí nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!